Interaja conosco, inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, se quiser, também comente e compartilhe esse vídeo. Nove horas e 17 minutos é o nosso programa Realidade pela Rádio Rosário, pela 89.7 FM do seu rádio. E nessa manhã nós temos a satisfação de contar com a presença aqui nos nossos estúdios de um dos grandes empresários aqui do município de Serafim da Correia, que vai conversar conosco. Recentemente também esteve recebendo uma homenagem na Câmara de Vereadores do nosso município, através de uma sessão solene, o senhor Edi Deitos. Bom dia, senhor Edi, tudo bem? Bom dia, muito obrigado aí pelo convite, para nós falarmos um pouquinho da história de Serafina, das empresas em que eu trabalhei. Muito obrigado. Senhor, vamos começar a nossa conversa nessa manhã, aqui no programa Realidade, falando um pouquinho sobre a sua história. O senhor é natural de Casca, senhor Edi? Sim, nasci em Casca e o pai tinha lá sua casa, né? E nós depois fomos, o pai foi para Amaral, ficou lá uns meses, não se adaptou à cidade, e como meus avós e meus tios que moravam em Cotoporã vieram a Serafina e tinham comprado os lotes lá do seu Carlos Socol, onde nós moramos, eu morava na Arturo Oscar, não tinha, era tudo um potreiro, como se falava na época, né? De campinho de futebol, se batia muito no tempo de criança, se jogava. E depois começou a abertura da rua, tá? Que foi denominada Arturo Oscar. Naquela época, foi em 1947, eu entrei no Carneiro de Campo, comecei os meus estudos. Em 1950, eu então me inscrevi, fui para o seminário. A minha ideia era ser realmente padre, um sacerdote, né? E, de fato, eu tinha vocação, um pouquinho influenciado pela minha tia Ema, também, obviamente também aqui na paróquia. Tá? Em 1950, eu entrei no seminário, né? Entrei para lá, fiz uma prova e já entrei no curso de admissão, né? Fui direto para a admissão, que é a preparação para entrar na primeira série, para fazer o primeiro grau. Isso, obviamente, em 1950, estudei no seminário de Guaporé. Em 1951, voltei para Guaporé. Em Guaporé, cursei a primeira série, né? Então, aliás, na Casca, fiz a primeira série. Na época, o diretor do seminário na Casca era o padre Timão, né? Depois, em 1952, voltei a Guaporé, onde fiz a segunda série. Tá? 1900, e depois a quarta eu fiz na Casca, e a quinta, assim, a terceira eu fiz na Casca, a quarta série eu fiz em Guaporé. Naquela época nós tínhamos 5 séries ginasiais. Eu ia para a quinta série, mas já tinha completado todas as necessidades com a quarta série. Seria praticamente uma repetição, para uma preparação para entrar depois na filosofia. Em 1954, no fim do ano, sempre os seminários, quando chega a véspera de entrar para o noviciado, eles fazem uma coleção, já fazem uma análise de todos os alunos, tá? E acharam que eu não tinha
vocação para ser um sacerdote. E, obviamente, eles passaram. Naquela época, saímos em 5, 6 colegas, tá? Que também nas mesmas condições do que eu, né? Estavam na mesma série. Obviamente, eu vim para a Serafim, então voltei à casa paterna. Todo esse tempo, praticamente, eu só tinha 20 dias de férias, que a gente convivia com a família. E o resto dos dias nós convivíamos no seminário. E eu digo mais, quem realmente vai para o seminário e não tem, que dizem que ia para o seminário na época, porque não se pagava muito, era um curso mais barato, não. O cara que ia lá, se não tinha vocação, ele não aguentava o regime do seminário, a disciplina do seminário, a formação de caráter do aluno, tá? E eu devo muito a minha educação aos padres carlistas, realmente, né? Porque a gente tem, se hoje sou um empresário de sucesso, tá? Porque eu uso a técnica, né? Ou seja, a ética de trabalhar de acordo com a legislação. E a gente, por ser diretor, não pode ser orgulhoso, não pode se titular porque é diretor. Ele tem que conviver também com os funcionários. Era o que eu fazia. Então, no frigorífico Ideal, onde eu trabalhei 43 anos, eu gostava muito do chão de fábrica. Eu ia muito para dentro da fábrica para ver, alterar serviço, organizar as coisas. A gente tinha uma visão bastante grande e isso me ajudou muito. Então, o meu hábito com os funcionários é cumprimentá-los todos. Passo todos os dias de manhã, eu chego na fábrica, passo todos onde o funcionário está, cumprimento, a gente pede também como é que está a família, se tem algum problema. Esse é o meu hábito de trabalho, que então eles criam uma simpatia com a gente e só ficam entusiasmados, né? Porque não estavam acostumados a isso, principalmente na Credeal, né? Então, quando eu cheguei na Credeal, tinha uma série de coisas que a gente observou e tivemos que trocar. Não é fácil, de uma hora para outra, mudar o critério, trocar o hábito do pessoal. Tinha um hábito muito ruim, porque não havia cooperação entre eles mesmos, funcionários. Se o funcionário fazia um serviço, terminava o serviço dele, o que ele fazia? Cruzava os braços, ficava olhando. Hoje não. O funcionário terminou a função dele, ele logo vai ajudar o colega para terminar a operação que ele está fazendo. Então isso também a gente mudou. Outra coisa que nós mudamos muito, máquina, na minha filosofia, no meu sistema, a máquina tem que trabalhar 24 horas por dia sem parar. E o que tinha na Credeal? Trabalhava o turno, né? Então parava na hora que o freguês ia para casa para fazer o café da manhã, voltava, depois então iniciava de novo a operação. Depois, ao meio-dia, almoçar, também saíam. Então, a máquina parava, café da manhã, meio-dia e à noite na janta. Hoje não, as máquinas trabalham do domingo à noite, à meia-noite, até o sábado seguinte, às 24 horas, sem parar, né? Então, substituir. Quer dizer, o próprio funcionário, então um vai jantar, ou vai sim sai para fazer a refeição, o descanso dele, né? E o outro faz e vai depois. Então,
Doutor Edi, e o senhor pegou também uma etapa muito complicada, muito difícil, não somente em relação à situação que a Credeal estava naquele momento, mas também um período de pandemia, o que complicou bastante também a situação naquele momento. Sim, não, exatamente, eu ia chegar nisso ali. Quando eu entrei lá, nós estávamos com 4 meses e 15 dias de salário atrasado. Então, o que estava havendo? Começava o turno às 5 horas da manhã. E o pessoal entrava, parava, não queria trabalhar. O que eu tive que, então, tentar resolver esse problema. Então, todas as manhãs, antes das 5 horas, 4h40, 4h50, eu estava na fábrica e ia conversar com os funcionários que não queriam iniciar o trabalho. Então, queriam parar, queriam botar em dia. Nós não tínhamos, de momento, numerário, dinheiro para fazer isso. E eu também não era dono da Credeal. Eu vim lá para tratar de fazer a Credeal trabalhar, né? O pessoal trabalhar. Então, era todas as manhãs, eu tinha que estar na fábrica, conversar com eles, convencê-los. E chegou um ponto que já não tinha mais argumento, que também não tinha. Eu tive muita sorte, porque, em primeiro lugar, estava já o processo em andamento da recuperação judiciária. Tivemos também nesse assunto uma série de dificuldades, porque tinha uma juíza que estava em Guaporé, que estava cuidando da RJ da Credeal, que estava na maternidade, né? Obviamente, ela entrou em licença e assumiu uma outra. E ela não quis dar continuidade, vinha de fora, tá? Então, levamos um tempo, só em 31 de julho de 2019, que a gente conseguiu o decreto da recuperação judiciária, tá? Que então tinha mudança na legislação de recuperação judiciária, que tinha que formar uma UPI, uma unidade independente produtiva, com um novo CNPJ. Tá? Conseguimos isso, formamos inicialmente por sugestão dos Albans, antigos como Carjo Alban Manufatura de Cadernos S.A. Né? Nós íamos transformar a empresa em uma S.A. Daí conseguimos isso. Obviamente, então, o fundo que estava aguardando a RJ entrou de sócio também. Até lá, nós só trabalhamos com a ajuda dos próprios funcionários gerentes, que eram os operadores. Eles também entraram de sócio, que hoje quem está comandando está a Credeal, a dona da Credeal é a Zandei Papéis, tá? Que é a dona da Credeal. Obviamente tem os outros sócios, né? Nós temos, a Zandei Papéis tem 27% de participação no capital social todo. E também nós tínhamos dificuldade de trabalhar com os bancos, porque eles queriam que fosse uma empresa e ter os responsáveis. A gente era responsável, quer dizer, todos os avais eram sendo feitos, eram nós que assumíamos, né? A Zandei Plástico também, né? E também emprestamos, na época, bastante dinheiro. E conseguimos aqui de Serafina muitos empréstimos, tá? Que a gente se responsabilizava em pagá-los depois, né?
E nós tínhamos uma, até a fundação ainda, naquela época, se por um acaso a gente não conseguisse vencer, que viesse algum pedido de falência, nós seríamos os primeiros a receber do patrimônio, seria nosso, né? Dos investidores que estavam sendo responsáveis pela empresa. Isso nos custou bastante. Nós tivemos muita cooperação do pessoal de Serafina, principalmente o Genésio Bordignon nos ajudou muito nisso, arrumou também muitos sócios, também gente que nos emprestou dinheiro. Era a maneira que nós tínhamos para trabalhar. E chegou um ponto que nós realmente tínhamos que botar em dia o salário do pessoal. E eu, quando assumi a empresa, quando eu cheguei, constatei que tinha, além de 4 meses e 15 dias de salário, tinha 45 milhões de faturados, título nos bancos vencendo, indo a cartório, sujeito a qualquer momento algum pedido de falência definitiva da empresa. Foi um prazo muito difícil essa época ali. Daí nós tivemos que vender uma Biel. Nós tínhamos 3 Biel, contra a vontade, porque nós não queríamos diminuir os equipamentos. Os sócios anteriores já tinham vendido uma série de equipamentos que hoje também nos faz falta e não se consegue no mercado, né? Então, mas a gente, tudo isso com calma, nós vencemos, graças a Deus. Só que o que nos atrapalhou mais de tudo foi justamente a pandemia. Veio na época que nós estávamos mais necessitando. Com salários ainda não tudo em dia, mas já tínhamos feito bastante, já diminuído. Não tinha mais 4 meses, tinha ainda 1 ou 2 meses de salário atrasado. Mas, graças a Deus, conseguimos também isso botar em dia, né? Então, essa mais ou menos a história que nós passamos. Hoje, a Credeal está no mal, né? Nós já estamos tendo resultado. Nós já, este ano, já vamos crescer mais de 42%, 43% de crescimento com relação ao ano passado. E para o ano que vem, a meta é também crescer mais, tá? Então, de forma que hoje, a Credeal, entre os 10 que mais contribuem à prefeitura com o retorno dos impostos, nós estamos em 8º, lá bem na pontinha. Mas eu acredito já que este ano, o ano que vem, nós já passamos aí, já no 4º, 5º lugar aí, atingir o topo do negócio, que a Credeal era a 2ª maior contribuinte do município. E nós vamos chegar lá também, graças a Deus. Com o tempo, vamos chegar de novo na posição que estávamos. Essa, mais ou menos, é a nossa história da Credeal. Quanto à minha história, não sei se você quer continuar agora. Tá? Posso continuar? Tá bom. Então, eu tive a minha ida ao seminário, voltei a Serafina Correia em 1954. Obviamente, então, nessa época, meu pai fazia parte da diretoria do clube. Eu entrei também lá já como secretário, tinha que fazer as atas, né? Nós trabalhamos muito na eleição. Na época, se fazia tudo à noite. Eu, o Bruno Marocco, se reuníamos, íamos lá no escritório do José Modesti, que era na esquina aí do prédio do Piccoli. Nós ficávamos das 8 horas até a meia-noite, 11 horas.
fizemos todos os títulos novos dos eleitores, que depois tinha que ter fotografia. A gente cooperou muito com isso, trabalhávamos todas as noites. Secretário do clube também. Inclusive, eu nunca fui presidente, mas fui o vice-presidente na época com o seu Aristides Sokol, em que, na nossa gestão, nós compramos lá onde hoje o Gaúcho está o clube, né? No prédio aquele, compramos aquela área de terra que era do Cantão, né? Que era, aliás, o dono daquele tinha uma casa de madeira muito grande, um salão de baile em cima, né? Se faziam os bailes lá, que antigamente era aqui no Rotava, né? Que tinha o clube. E depois passamos lá naquele prédio. Obviamente foi construída a nova sede. Então, nesse ponto, a gente trabalhou muito. Tá? E em 1967, me botaram na parede, o seu Amantino e o João, que eles iam concorrer na terceira legislatura do município, né? O Amantino foi na primeira, depois foi o Silverino Massolini, que ficou mais de 5 anos, e depois veio a terceira eleição. Nessa terceira eleição, eles me obrigaram a concorrer a vereador. Tá? De fato, aceitei, fui candidato a vereador, tá? E durante a minha campanha, eu falei toda a minha campanha no interior sobre a Operação Tatu. A Operação Tatu, se a gente vai no Google mesmo, pede o que era um programa que era feito no oeste do estado, Santa Rosa, aquela região toda, era de produtividade do solo. Porque, gente, dinheiro a gente faz é na terra. Ou é o agricultor plantando que colhe e vende. É dali que sai a riqueza. Hoje nós vemos a agro. A agro é que mais produz. Ela vai ter um faturamento bruto acima de 2, 3 trilhões, é o programa deles. Trilhões de reais, né? Então, a riqueza sai da onde? É da terra, né? E nós temos que continuar esse tipo. Naquela época, como vereador, eu fiz diversos projetos de lei. Em primeiro lugar, a prefeitura comprar uma área de terra para novas indústrias. Então, foi feito um projeto, foi o primeiro projeto da Câmara de Vereadores. Segundo projeto, né? Nós precisávamos aumentar a arrecadação de Serafim. De que maneira? Tínhamos que ir fazer a agricultura aumentar, principalmente o fornecimento de suínos. Daí, entrei com um projeto, até eu cheguei na Câmara, brinquei com o pessoal. Gente, nós saímos daqui, 5 pessoas num automóvel, ficamos 5, 6 horas dentro do carro para ir lá no governo do estado solicitar 150, 200 mil cruzeiros de verba. Por que não vamos fazer o seguinte? A prefeitura compra 10 leitoas. Então, naquela época, eu fiz todos os cálculos. Naquela época, uma leitoa produzia de 9 a 10 leitões por animal. Eu peguei 9, fiz o cálculo, olha, 9. Tantos dias depois nós levamos para engordar, X. Então, temos um porco aí de 100, 98, 100 quilos que vamos vender. Vamos vender, o preço do porco é tanto, o IVC é tanto por cento. Esse tanto por cento vem tanto para a prefeitura. Então, nós não vamos mais precisar mendigar dinheiro, nós vamos fazer a produção.
E esses suínos, essas matrizes seriam fornecidas de graça para o agricultor, com a obrigatoriedade de devolver primeiro nascimento uma matriz para a prefeitura. Senhor Dias, já naquela época o senhor dava aula de economia, então, naquele tempo? Hein? O senhor já dava aula de economia naquele tempo, como tinha que se fazer? Não, a gente virou técnico em contabilidade, né? E naquela época, técnico em contabilidade era com os irmãos maristas, em Guaporé. Né? O irmão Antônio foi meu professor de contabilidade, um visionário também, que ele, na época, em 1955, já que entramos nesse assunto, ele dizia na aula para nós: daqui a um tempo, vocês vão ver o homem pegar um motorzinho e uma hélice, botar na cintura e voar. E, gente, isso aconteceu. Né? Isso em 1955, esse irmão marista falava nisso ali. Né? Então, já misturamos um pouco as coisas. Né? Mas, em resumo, esse projeto foi um sucesso. Os prefeitos que assumiram, que foi o Irceu, o primeiro que assumiu, depois o Egídio, o Adivo, continuaram com esse projeto. E em 1995, quando nós comemoramos um aniversário, que teve uma feira aí na área industrial, né? Eu fiz um discurso e disse: nós hoje, Serafina Correia, de acordo com as estatísticas do Sindicato da Indústria de Produtos Suínos, é o maior produtor de suínos do Rio Grande do Sul. Né? Isso em 1995. Então, realmente, a agricultura desenvolveu. Depois, no primeiro governo do Beller, né, que foi... ele me convidou para ser presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento. Eu tinha como vice uma funcionária da Emater, uma agrônoma da Emater. Nós um dia conversando, eu e ela, de o que nós vamos fazer para aumentar a nossa produção de milho no estado. E ela me disse: então precisamos analisar todas as propriedades e vamos calcariá-las. Tá bom, vamos fazer isso então. Sentei com o prefeito e negociei. Prefeito, vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer análise de todas as propriedades Serafina Correia, vamos ver a necessidade que temos para aumentar a nossa produtividade de milho, tá? Que se fazia 40, 50, 60 sacos por hectare só, e vamos providenciar isso ali. A prefeitura, o agricultor pagaria a matéria-prima e a prefeitura entraria com o frete. O prefeito topou, fez o projeto, né? E fizemos isso. Realmente, daí a produtividade do nosso solo aqui passou acima de 100 sacos por hectare. Hoje já falam até 380. Então isso se deve muito à Embrapa também, né? A Embrapa, que foi fundada no governo do Geisel ainda, por um mineiro, eu não me lembro o nome dele agora, tá? Em resumo, a Embrapa é que está desenvolvendo tudo, a produtividade no nosso solo, o agroindústria, a própria genética do suíno. Hoje, o suíno, uma matriz, naquela época, tinha 11 mamas. Hoje, uma matriz de suíno tem 17 mamas. Então, vejam só a evolução nesse setor. Então, hoje, uma matriz de suíno, uma matriz produz de 14 a 15 leitões. Então, é um aumento. E outra coisa,
tempo de gestação é muito menor também, diminuiu uns 2, 3 meses. Tudo isso é feito na genética. A mesma coisa que o frango. Quando é que nós construímos um matadouro avícola em Serafina Corrêa? Naquela época, eu já era diretor do frigorífico. Tá? O seu Lamper saiu em 1982 e eu fui eleito diretor. Recebi 3 votos a favor, 2 contra, mas permaneci, né, durante todo esse tempo, até a entrada da Perdigão. Eu fui, concluímos a construção do avícola, né, levamos, eu e o Lamper, o trabalho, o Lamper era o diretor da época, nós trabalhamos 5 anos para convencer o conselho em aprovar o abatador avícola. Conseguimos, graças a Deus, e se nós temos ainda aqui em Serafina a BRF, devemos ao abatedouro de aves. Silvio, a gente recebeu uma mensagem de tantos ouvintes que estão acompanhando a nossa programação e estão vivenciando essa história riquíssima que o senhor está passando para os nossos ouvintes, que diz o seguinte: bom dia, estou ouvindo o seu Edir e quero parabenizá-lo. Eu não o conheço pessoalmente, mas a Credeal foi por muitos anos a empresa que sustentou a minha família. Por muitos anos, e dava uma dor no coração vivenciar os problemas que a empresa estava enfrentando. Fico muito feliz, mesmo não fazendo mais parte da empresa, mas tenho muitos amigos e colegas que trabalham lá ainda, e é muito bom saber que está novamente bem. Muito obrigado, seu Edir. O senhor é um exemplo a ser seguido. Um abraço. Muito obrigado. Muito obrigado. Né? Isso me emociona até, né? Mas a gente tem que dar. E eu, enquanto tiver saúde, eu vou continuar trabalhando. Né? Senhor Edir, a gente agradece demais a presença do senhor aqui, trazendo um pouco da sua história. A gente sabe que teria muito mais para o senhor colocar para os nossos ouvintes, mas a gente está agradecendo esse tempo que o senhor disponibilizou para vir até os estúdios da Rádio Rosário. O seu Edir, que juntamente com um outro diretor, são 2 diretores, ele é um dos diretores estatutário, empresário, um dos grandes nomes das empresas de Serafina Corrêa, que passou por várias empresas, por frigorífico, por hospital, gerando alimentos, agora com a nova Credeal, gerando mais de 400 empregos à comunidade de Serafina Corrêa e trazendo toda essa trajetória. Isso que a gente não comentou um pouquinho da sua vida, que o senhor vai comemorar 63 anos, a vida pessoal, 63 anos de casado, seu Edir. Certo. Não, né, de fato, nós vamos começar este ano, em fevereiro, completar 63 anos de casado, né? Nós estamos muito bem, graças a Deus, estamos, né? Foi um casamento feliz, estou muito satisfeito, inclusive agradeci muito a minha esposa na época, assim, na minha homenagem, que foi o meu braço direito, que sempre, né, me animou também nas horas de desânimo, né, e para a gente, né, não se entregar. Senhor Edir, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui nos nossos estúdios. Que o senhor tenha um ano de 2024 de muitas conquistas, e mais conquistas ainda, e muitas realizações, tanto na vida pessoal como na vida profissional. A gente sabe de todo o seu conhecimento, de toda a sua capacidade em gerar empregos, em trazer notícias boas à comunidade de Serafina Corrêa, e que tenhamos cada vez mais sucesso para a nova Credeal nos próximos tempos, senhor Edir. Muito obrigado, tá? Então, como eu disse antes, né, a Credeal está indo muito bem, graças a Deus, e cada ano que vai passar, nós sempre vamos, a meta é crescimento. Tá? Muito obrigado, pessoal, e desculpe aí de alguma falha minha.